A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 353 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos da primeira carta de Pedro, os capítulos 3º, 4º e 5º. Da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, leremos os capítulos 1º, 2º e 3º. E do livro dos Provérbios, no capítulo 30, leremos os versículos 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Da mesma forma, as mulheres sejam submissas a seus maridos. Assim, os que ainda não obedecem à palavra sejam conquistados pelo modo de agir de suas mulheres, mesmo sem discursos, pois hão de observar a vossa conduta casta no temor. O vosso adorno não seja o exterior, tais como cabelos trançados, joias de ouro, vestidos luxuosos, mas o interior do coração, marcado pela estabilidade de um espírito suave e sereno, precioso diante de Deus. Era assim que se adornavam outrora as santas mulheres, que colocavam sua esperança em Deus e estavam submissas aos seus maridos. Assim, Sara obedecia a Abraão, chamando-o seu senhor. E vós sois filhas de Sara, se praticardes o bem, sem que medo algum vos perturbe. De igual modo, vós, maridos, convivei de modo sensato com vossas mulheres, tratando-as com respeito, por terem uma constituição mais delicada e por serem, como vós, herdeiras da graça da vida. Assim, as vossas preces não encontrarão obstáculo. Finalmente, sede todos unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, mas, ao contrário, abençoai. Para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. De fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios do engano. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e a persiga,
pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem é que vos fará mal se sois zelosos no bem? Se tiverdes, porém, que sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais suas ameaças, nem vos deixeis perturbar. Antes, santificai o Senhor Jesus Cristo em vossos corações, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que difamarem a vossa boa conduta em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se tal for a vontade de Deus, do que praticando o mal. De fato, também Cristo padeceu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Na carne sofreu a morte, mas recebeu nova vida no Espírito. No Espírito ele foi também pregar aos espíritos na prisão, aos que haviam sido desobedientes outrora, quando Deus usava de paciência, como nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A água prefigura o batismo, que agora salva também a vós, pois o batismo não limpa a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Tendo subido ao céu, ele está à direita de Deus, e a ele estão submissos os anjos, as potestades e os poderes. Capítulo 4. Tendo Cristo sofrido na carne, vós também deveis amar-vos com este pensamento. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Assim, viverá o restante de sua vida na carne, guiado pela vontade de Deus, e não por desejos humanos. Basta o tempo que passastes praticando os caprichos dos gentios, entregues à dissolução, paixões, embriaguez, comilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora, eles estranham que não mais vos entregueis à mesma torrente de perdição, a ponto de vos insultarem. Mas eles terão de prestar contas àquele que está prestes a julgar os vivos e os mortos. Pois também aos mortos foi anunciado o Evangelho, para que mesmo julgados à maneira humana na carne, eles pudessem viver segundo Deus no Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Sede prudentes e vigiai em oração. Cultivai constantemente o amor mútuo, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, fale como se fossem palavras de Deus. Quem ministra, faça-o com a capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A ele pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo que se alastrou contra vós para a vossa provação, como se algo de estranho vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória. Bem-aventurados sois, se sofreis insultos por causa do nome de Cristo, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Nenhum de vós sofra como assassino, ladrão, malfeitor ou intrigante. Se, porém, alguém sofrer por ser cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus por este nome, pois chegou o tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Ora, se começa por nós, qual será o fim dos que não creem ao Evangelho de Deus?
Se mal consegue salvar-se o justo, que fim levará o ímpio e pecador? Assim, pois, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem suas vidas ao Criador, que é fiel na prática do bem. Capítulo 5. Aos anciãos entre vós exorto eu, ancião como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, participante da glória que está para se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por obrigação, conforme Deus quer, não por interesse vergonhoso, mas de boa vontade. Não como dominadores da herança a vós confiada, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa imperecível da glória. Igualmente vós, os jovens, sede submissos aos anciãos. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, pois Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. A ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão de confiança junto a vós, escrevi esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecei firmes. Saúda-vos a igreja que está em Babilônia, eleita como vós, e também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o beijo do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos sempre graças a Deus por todos vós, lembrando-nos de vós em nossas orações. Sem cessar diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos da ação de vossa fé, do esforço de vossa caridade e da constância de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois eleitos, pois o nosso anúncio do Evangelho aconteceu entre vós, não só com discurso, mas com poder, com o Espírito Santo e com abundante fruto. Bem sabeis como ocorreu a nossa permanência entre vós para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Na verdade, partindo de vós, a palavra do Senhor não ecoou somente na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus se propagou tão bem por toda a parte, que sobre isso não temos mais necessidade de falar. Eles contam como fomos recebidos por vós, e como dos ídolos vos convertestes ao Deus vivo e verdadeiro, e vos pusestes a seu serviço, para esperardes do céu o seu Filho Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos e que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2. Irmãos, vós bem sabeis que a nossa vinda a vós não foi em vão. Pelo contrário, embora pouco antes tivéssemos sofrido maus tratos e ultrajes em Filipos, como é de vosso conhecimento, o nosso Deus nos deu coragem e segurança para vos anunciar seu Evangelho em meio a muitas lutas. De fato, nossa exortação
não vinha de ilusão ou más intenções, nem acompanhada de astúcia. Deus, no entanto, nos examinou e aprovou para nos confiar o Evangelho. E é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus, que examina os nossos corações. Com efeito, como sabeis, nunca bajulamos ninguém, nem fomos movidos por alguma ambição disfarçada. Deus é testemunha. Também não buscamos glória humana nem junto de vós, nem junto de outros, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Entretanto, nos tornamos bondosos no meio de vós, como uma mãe que acalenta seus filhinhos. Assim, afeiçoados a vós, estávamos dispostos, não só a transmitir-vos o Evangelho de Deus, mas a dar-vos nossa própria vida, tão caros vos tinhais tornado a nós. Irmãos, certamente vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Foi trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, que proclamamos entre vós o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os que acreditais. Sabeis também que, como um pai faz com seus filhos, nós vos exortamos, encorajamos e incentivamos a procederem de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso mesmo, também nós damos graças a Deus sem cessar, porque ao receberdes a palavra de Deus que ouvistes de nós, vós a acolhestes não como uma palavra humana, mas como o que ela é verdadeiramente, palavra de Deus, que age em vós que acreditais. De fato, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus, pois vós também sofrestes da parte de vossos compatriotas, do mesmo modo que elas sofreram da parte dos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também perseguiram a nós. Não procuraram agradar a Deus e são inimigos de todos. Eles nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos, e assim completam sempre mais a medida dos seus pecados. E por fim veio sobre eles a ira de Deus. Quanto a nós, irmãos, órfãos de vós por pouco tempo, longe dos olhos, não do coração, redobramos os esforços para ver-vos pessoalmente, pois estávamos com muita saudade. Por isso quisemos ir até vós, eu, Paulo, por mais de uma vez, mas Satanás nos impediu. Na verdade, qual é nossa esperança ou nossa alegria, ou nossa coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus, no dia da sua vinda, a não ser vós? Sem dúvida, vós sois a nossa glória e alegria. Capítulo 3. Por isso, não mais aguentando, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar Timóteo, irmão nosso e colaborador de Deus na pregação do Evangelho de Cristo, para vos confirmar e encorajar na vossa fé, a fim de que ninguém fique abalado em meio às tribulações presentes. Vós mesmos sabeis que estamos sujeitos a isso. Com efeito, quando estávamos entre vós, predizíamos que iríamos ter tribulações, como sabeis que aconteceu. Por causa disso, não mais aguentando, mandei colher notícias da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e que o nosso esforço tivesse sido em vão. Agora, Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas novas sobre a vossa fé e vossa caridade. Disse também que guardais sempre de nós uma boa lembrança e que tendes um vivo desejo de nos rever, como também nós a vós. Assim, irmãos, em razão da vossa fé, ficamos consolados a vosso respeito em toda a nossa angústia e tribulação. Agora que estáis firmes no Senhor, revivemos. Como dar graças a Deus a vosso respeito por toda a alegria que por causa de vós experimentamos diante do nosso Deus? Pedindo-lhe noite e dia com toda a insistência para ver-vos pessoalmente e completar o que ainda falta à vossa fé?
que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirijam o nosso caminho até vós. Quanto a vós, o Senhor vos faça crescer abundantemente no amor de uns para com os outros e para com todos, à semelhança de nosso amor para convosco. Que Ele confirme os vossos corações irrepreensíveis em santidade, diante de Deus nosso Pai, por ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Provérbios capítulo 30, versículos 15 e 16. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá mais, dá mais. 3 coisas são insaciáveis, mesmo 4, que nunca dizem basta: o Sheol, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo, que nunca diz basta. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Lemos e meditamos hoje a primeira carta de Pedro, nos capítulos 3 a 5. Ainda na linha do agir cristão, o autor fala aqui sobre o matrimônio, sugerindo às esposas a sujeição, sobretudo se os maridos não forem cristãos, com a esperança de conquistá-los para a fé. Apresenta ainda uma série de recomendações apontando valores dentro das mulheres. Aos maridos, a recomendação é para que haja sempre a compreensão. Temos ainda algumas recomendações gerais, como, por exemplo, a prática da bênção ao invés da maldição. Outro aspecto ainda bem interessante que aparece aqui é com relação à ressurreição de Jesus naquilo que nós professamos no creio, ou seja, o momento em que diz que ele desceu à mansão dos mortos. A arca de Noé é tipo do batismo. Assim como a família de Noé foi salva do dilúvio porque estava na arca, assim os cristãos serão salvos por seu batismo. Pelo capítulo 4, o autor acentua a diferença entre a vida prática das comunidades seguidoras de Jesus, feitas de gente marginalizada e tida como suspeita, e ainda o viver da sociedade que a circunda. Hão de compreender que os insultos sofridos se devem à opção que fizeram, por Deus, pelo bem e pela justiça. Diante da expectativa do fim iminente dos tempos, o apelo é que se mantenha a serenidade. Nada deve conduzir à passividade ou ansiedade. Fundamental é que se reforcem os laços comunitários. Nem a expectativa da salvação próxima pode conduzir a uma postura individualista, principalmente no meio religioso. O contexto onde as comunidades vivem leva o autor a enfatizar a prática da hospitalidade. Na liturgia, é Deus quem fala através de quem conduz a celebração. E ainda, numa série de exortações, o autor retoma o tema do sofrimento. De novo, não se convida à resignação nem ao conformismo, mas a que as comunidades saibam aproximar os sofrimentos que enfrentam com aqueles vividos por Jesus. Aqui a ênfase está na vida correta, coerente com o modo de ser cristão, na prática da justiça, o que pode acarretar perseguição e dor. Por outro lado, fica evidente que, para dar testemunho cristão num contexto assim, onde os valores do Evangelho se confrontam com os da sociedade, a comunidade não pode se fechar em si mesma. É claro que o tom de espera pelo fim próximo do mundo. E aí no capítulo 5 nós vamos ver recomendações para os anciãos, que são os líderes das comunidades. Há uma exigência, o cuidado para com o rebanho, e da parte dos fiéis há uma recomendação para que eles obedeçam os anciãos. Iniciamos paralelamente a leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Esta é a primeira carta de Paulo e o mais antigo escrito cristão. É a primeira carta dirigida a uma comunidade da Europa, instalada na capital da Macedônia. Silvano e Timóteo são os corremetentes da carta, que muitas vezes é negligenciada por não tratar sobre a justificação.
Paulo dirige-se a essa comunidade pessoalmente, a comunidade que ele fundou pessoalmente num estilo cheio de afeição. A carta é aproximadamente do ano 50 e foi escrita em Corinto. Paulo escreve aos Tessalonicenses para reconfortá-los diante das pressões de que são vítimas. Ouvimos hoje os capítulos 1, 2 e 3. O que nós vamos ver aqui é um convite para que haja uma transformação pessoal e também de toda a sociedade. É um ambiente onde nós podemos encontrar tribulações, opressão e repressão. São coisas que constituem elementos constantes na vida dos apóstolos, particularmente na evangelização da Tessalônica. A carta ela vai passar diante de um tema do modelo ou imitação. O Pai transmite seu projeto a Jesus, que o ensina aos apóstolos, os quais, por sua vez, são imitados pela comunidade que serve de modelo para as outras da Macedônia, da Caia. A partir destas, a palavra ecoa por toda parte. Uma coisa fundamental que nós vamos ver aqui é a coragem para anunciar o Evangelho mesmo diante das oposições. O objetivo da pregação não é agradar e nem conseguir elogios ou muito menos ganhar dinheiro. A própria comunidade precisa ser testemunho vivo dos frutos, mediante o crescimento dos valores do reino de Deus. Aí, para expressar a dedicação com que transmite a palavra, num trecho assim bem afetuoso, Paulo se compara à mãe que acaricia os filhos e ao pai que exorta e encoraja. As duas imagens servem de modelo para todo o agente de pastoral nas nossas comunidades. Acolher, ser afetuoso e ao mesmo tempo encorajar todos aqueles que se dedicam ao reino. Há ainda aqui um elogio à comunidade, porque a comunidade se tornou imitadora das igrejas da Judéia, onde os cristãos sofreram sob os poderosos que se sentiram ameaçados. O exemplo vem do próprio Jesus, perseguido por causa de sua proposta radical. Embora normalmente o apóstolo trate com orgulho e carinho seus compatriotas judeus, aqui se dirige com dureza aos conterrâneos que recusaram aceitar o evangelho e que tentaram impedir a sua difusão. Ainda após insistir sobre o crescimento da fé da comunidade, agora vai falar também sobre o amor, já no capítulo 3, que é o critério do julgamento de Deus. O amor deve ser vivido diante da vivência comunitária, para fazê-la crescer por dentro, e ao mesmo tempo deve se estender para fora, a fim de testemunhar o Evangelho a toda a criatura. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!